Muito bom para você, na audiência da nossa programação aqui, Rádio TV Câmara, e já está conosco aqui nos estúdios, ela, Cristiane Medeiros, a psicóloga, para trazer para você, dica de ouro, a profissional psicóloga hoje, aqui conosco, muito bem, aqui, E muito bem, conversando agora com a Cristiane Medeiros, ela que é psicóloga, né? Já queremos aqui agradecer, tá certo? Muito mesmo por você ter atendido o nosso convite. Quero agradecer aqui em nome, nós conversamos com ele, por isso vamos fazer a citação. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores, o Icleber Trajano, e em nome dele, em nome da direção aqui também da TV Câmara, queremos aqui agradecer por você ter atendido o nosso convite e trazer hoje para o público Dica de Ouro. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Falar de saúde mental é muito importante. A gente vive, infelizmente, né, um boom de acontecimentos emocionais onde as pessoas têm sofrido, e é uma pauta relevante que tem que ser sempre falada. E para mim é um grande prazer estar aqui. Muito bem, olha só, Cristiane, vou chamar de Cristiane, pode ser? Chamo de Cris, todo mundo me conhece por Cris. Fica à vontade. Bem. Então já podemos assim, já bem mais leve, né? Já. Cris, é o seguinte, olha, esse quadro Dica de Ouro, a gente tem vamos dizer assim, a pretensão de oferecer para o público que nos assiste aqui na audiência. Nós estamos aqui através do canal 54, o 6.1 digital, e também pelo site www.camaradequasnovos.com.br. Temos aqui já uma audiência, as pessoas se comunicam com a gente. Então, a nossa proposta com esse quadro é oferecer para as pessoas a oportunidade de esclarecimento, né? Então, trazendo assim uma profissional da área da saúde mental, eu acredito que pode contribuir para quem nos assiste agora, trazendo uma orientação, porque existe uma resistência muito grande para as pessoas se cuidarem. As pessoas, muitas vezes, eu cito pessoas de todos os gêneros, elas muitas vezes têm uma resistência a procurar um profissional, seja de qual for a área, né, para se tratarem. Quando vão procurar a causa, a situação já está bem gravíssima e já fica bem difícil, né? Então, por isso a gente trouxe você aqui para dizer para eles que não precisa ter toda essa resistência para procurar um profissional da área da saúde mental. Sim. E precisam tá ligado aqui. Sim. E é importante a gente falar que existe um estigma muito grande em torno da saúde mental, né? Eu cito muito o exemplo, por exemplo, de um cardiologista. Quando você chega num cardiologista e ele indica uma medicação, ninguém questiona. Você simplesmente faz o tratamento. E quando você chega num profissional de saúde, seja numa unidade de saúde básica, seja num consultório particular, num hospital, e isso é orientado, as pessoas se mostram resistentes. Existe esse preconceito, existe esse estigma, e a gente tem que tentar tratar a saúde mental desde o início dos sintomas. Uma pessoa que começa com a sintomatologia iniciar um quadro de ansiedade leve, um quadro de tristeza leve, isso é facilmente manejado com poucas sessões de terapia, né? Às vezes não precisa nem da intervenção medicamentosa. Mas as pessoas ficam procrastinando, ficam adiando. Existe uma cultura de que problemas de saúde mental é frescura, você pode se virar sozinho, né? Só você querer que você fica bom, né? Porque você não quer. Então, tem até aquela pessoa assim, não. Tem pessoas que dizem assim, não, é uma questão de força de vontade, você, né? Exato. E assim, é preciso ser doido para procurar um psicólogo? De jeito nenhum. Tem gente que assim, não, eu não sou doido, porque tem aquela questão da estigma, né? Sim. Você procurou um psicólogo é porque você é doido. E não é. E não é. Gente, saúde mental é qualidade de vida. Uma pessoa que não trabalha a sua saúde mental e ela tem demandas, o que são demandas? Questões, né? Questões emocionais, existenciais. Isso interfere diretamente na saúde dela, no desenvolvimento dela, no trabalho, com pessoas, no estudo. E aí eu me vejo totalmente comprometido pela minha saúde mental e muitas vezes sem querer tratar por uma questão realmente de preconceito. Verdade. E assim, né, para conversar com a autoridade, a gente tem que dar uma pesquisadinha, você sabe, né? A gente tem que dar uma pesquisada. E assim,
Aí eu fui dar uma pesquisada, Sim, tá certo? sim. Então o que acontece é o seguinte, ó, com cola, tá bem? Então é o seguinte, existe um site chamado Excielo, acho que se lê assim, né? Cielo. Cielo, pronto, eu quis Cielo. isso que ficar importante, você viu, né? Mas a questão é o seguinte, existe um estudo, e nesse estudo lá, né, de pesquisadores como Magalhães e entre outros, ele fez uma citação que eu achei interessante, né? Porque como é que as pessoas, elas veem ou percebem o psicólogo, né? E eu achei interessante, assim, a questão da escolha do psicólogo. O psicólogo, ele tem aquela escolha da profissão, é acompanhada primeiro por um sentimento de altruísmo. Sim. Né? A questão do altruísmo, que é uma pauta bem interessante, porque eu pesquisei algumas coisas. Não é só dinheiro, não. Na verdade, o dinheiro é a última coisa quando a gente é psicólogo, né? Eu fui pesquisar, Cris, é pouquinho. É. Porque a pessoa chega com um problema que às vezes você não tem nada a ver com aquilo. Você nunca tem, né? Nunca tem. E as pessoas me questionam muito sobre isso, né? Como é que você consegue? Hoje eu tenho quase 100 pacientes, Sim. é bastante gente. E as pessoas ficam, como é que você consegue atender tanta gente? Isso não fica na sua cabeça? E não fica, né? O psicólogo, ele desenvolve técnicas e habilidades realmente para acolher essa problemática num lugar muito ético, de muita seriedade, onde a gente realmente não se envolve com o problema do cliente. Mesmo que sejam demandas muito graves. Claro, algumas demandas são gravíssimas e a gente se sensibiliza. Mas eu gosto muito de citar sempre, em qualquer entrevista que eu dou, em qualquer lugar que eu estou, no que é o conceito de empatia. Empatia, As ótimo. pessoas falam muito que empatia é se colocar no lugar do outro. E não é isso. Olha só. Por que não é isso? Porque é impossível. É impossível a gente compreender a complexidade que é a dor do outro. Então, empatia é se colocar ao lado do outro. Eu não entendo o que você está passando. Eu não sei o volume da sua dor, mas eu estou aqui. Às vezes só para lhe ouvir, às vezes só para lhe abraçar, às vezes só para lhe encaminhar para alguém que tenha uma conduta técnica como um psicólogo ou um psiquiatra, mas eu estou aqui, ao seu lado, você não está só. Então, esse é o real conceito de empatia que as pessoas deveriam trabalhar. E o psicólogo, ele é exímio nesse dom, porque isso é um dom, né? Isso é um dom. De estar ali do lado do paciente mesmo, entendendo que a dor é do paciente e não dele. Então, vou usar assim, nessa pegada de altruísmo, isso também dá uma combustível para você sempre estar ali, ajudando, compensar naquela pessoa também? Totalmente. Totalmente, não é isso? Cada vez que a gente pega um paciente, que a gente começa a atendê-lo e vê a evolução dele, isso toca na gente de um lugar que é inexplicável. Né? Você vê uma pessoa que não estudava, que volta a estudar. Você vê uma pessoa que não comia, que volta a comer. Uma pessoa que saiu de um lugar de profunda depressão ou uma ideação suicida, que tentou suicídio e se move dessa ideia. É uma sensação de realmente conseguir mobilizar uma vida. Isso é muito especial. Muito bem, olha aí, ó. Para você que está aqui na audiência, né? Nós estamos agora com a Cristiane Medeiros, ela que é psicóloga, está trazendo para vocês aí, ó, Dica de Ouro. O tema do quadro é Dica de Ouro, mas eu acredito que já foram alguém várias dicas para você, tá certo? Porque é para desmistificar muita coisa, pessoal. Ó, é importante você procurar um profissional seja qual for a área. E principalmente, como eu falei ontem, eu estava enfatizando aqui para eles virem, né? O pessoal vindo, ó, cuidar da bebeça. Entendeu? Porque tudo tá aqui. Tudo, é o mais importante. Né? Tudo tá aqui. Cristiano, olha só. O Cris, né? Cris, ó. Deixa a gente ficar mais íntimo, né? Cris, é o seguinte, olha. Eu conheço pessoas que elas adquiriram problemas seríssimos depois de uma quebra de relacionamento, depois de se frustrarem, de se sentirem traídas e alguma coisa do tipo, né? Uma frustração sentimental. Isso... E eu chegava pra essa pessoa e disse, por que você não procura um profissional? Não, eu vou pagar pra alguém cuidar da minha saúde mental, eu vou pagar aí eu vou chegar lá e a pessoa só vai me dar um conselho? E a gente sabe que não é só dar um conselho, né? O profissional da área de psicologia, ele só dá um conselho? Na verdade, o profissional de psicologia, ele não dá conselho. Olha aí, tá né? vendo? Olha. Quem dá conselho é amigo. E existe uma diferença muito grande entre o amigo e o psicólogo. O profissional da psicologia, ele vai
readequar o seu pensamento. Ele vai lhe ensinar de uma forma educacional, protocolar, né, através das técnicas, a você aprender a pensar de uma forma que você consiga superar sozinho as suas demandas. E uma vez que você aprende a trabalhar o seu emocional, você pode enfrentar demandas ruins amanhã, depois de amanhã, porque o emocional ruim, ele sempre vai fazer parte da nossa vida. Sempre. A gente nunca vai estar blindado emocionalmente para não sofrer diante da perca de alguém, de um relacionamento, ou de um processo de luto, ou da perca de um emprego, ou de uma insatisfação pessoal, qualquer que seja ela. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Aceitando esses processos com tristeza, com raiva, sim, mas entendendo que é o excesso que faz com que eu adoeça. Não é sentir aquela emoção, é a presença daquela emoção por um tempo longo. E aí, diante disso, o profissional ele vai lhe ensinar a pensar de uma forma que você consiga elucidar realmente os seus problemas. Então, existe uma construção, um processo, né? Eu sempre digo que o psicólogo ele é uma ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Quem vai cruzar a ponte é você. Né? Então, é um processo às vezes, de conhecimento, de autoconhecimento, de reeducação emocional, de construção, necessariamente de construção. E aí a gente auxilia nesse processo. E oferecendo as ferramentas, né, adequadas. Verdade. Quem dá conselho é amigo profissional de psicologia, ele traz orientações e dá os encaminhamentos para você, como sair aí, da fossa, né? Vou usar aqui o termo logo popular para você que tá aqui, porque eu sou do povão. Como sair da fossa? Tem gente que fica na fossa, aí vai pegar e vai tentar, eu chamo de anestésico. O povo tenta anestesiar aquela dor, aí se envolve em algumas outras coisas, que Sim. Eu não vou trazer tanta polêmica nesse assunto não. Hoje não é dia de polêmica não, tá certo, pessoal? Dia de polêmica é outro dia. Mas a gente vai tentando anestesiar aquilo, vai anestesiando aquilo e não trata. E aí existe um negócio que também o pessoal, todo mundo hoje com a internet quer ser psicólogo, né? Todo mundo. Na verdade, todo mundo quer ser tudo, né? Todo mundo quer ser tudo. Hoje em dia, com a internet, a gente quer aprender de tudo, né? Tem uma coisinha lá em casa pra fazer, eu não sei, eu vou lá. Em vez de chamar o profissional, eu tento fazer, né? É verdade. Olha lá um tutorial, mas saúde é um lugar mais delicado. Isso. Né? Uma coisa é você consertar uma porta que quebra. Isso. Outra coisa é você querer se consertar, às vezes, sozinho, e isso não é possível. Né? Esse termo anestésico, ele é perfeito para a situação. Né? As pessoas realmente tentam se anestesiar, às vezes com comida, às vezes com bebida, às vezes com irresponsabilidade, de forma geral. Mas aquilo não tampona. O que é a palavra tamponar? Tampa. Aquilo não vai fechar. Vai permanecer aberto. Né? O que tampona é a compreensão e a elaboração daquilo que você está vivendo, para que então, de fato, você consiga coexistir com aquele problema. Eu sempre falo dos traumas, né? Quando existem traumas. Hoje existem alguns estudos que falam que os traumas eles não podem ser esquecidos, né? Eles podem ser elaborados. E o que é isso? Você entender aquilo que aconteceu, se eximir da parte que lhe cabe e evoluir diante daquilo que lhe aconteceu. Não significa esquecer. E as pessoas hoje, ao contrário das pessoas de antigamente, que elas sabiam que elas tinham que lidar com as coisas. Hoje em dia as pessoas não querem mais lidar com a parte ruim. Exato. E a parte ruim, ela é obrigatória. Ela está implícita. Nem que eu não queira. Nem que você não queira. Eu não quero não, vou fugir de todo jeito, mas tem, Não, né? mas você, em algum momento, você vai ter que confrontar isso. Verdade. E elaborar e evoluir. Verdade. Aí existe, Cris, o seguinte, tem as doenças psicossomáticas, né? Sim. Olha como eu aprendi a palavra. Não, você tá ótimo. Não, as doenças psicossomáticas. Aí sabe o que acontece? Nessa questão das doenças psicossomáticas, e eu vou falar de um caso pessoal. Isso eu passei. Também a gente já foi jovem, né? Mais adolescente, assim, e tal. Aí aquele namorinho que a gente fica apaixonado, morrendo de paixão, e de repente a pessoa foi embora. Sim. Ai, Cris. Eu tive uma baixa imunidade tão grande que eu fiquei 6 meses com uma gripe grande. Agora, era uma gripe incurável. Sim. Eu só faltava tomar 2 litros de remédio assim. E não melhorava. Não tinha. Até que eu lendo, né? Que eu gosto de ler, então vou pesquisar sobre o que está acontecendo comigo.
Era pra não ter procurado a psicóloga. Era. Não era, não? Tinha ficado bom mais rápido. Mais rápido. Eu passei 6 meses pra me curar dessa gripe. Uma gripe pós... um trauma pós-relação. Sim. Então, o que acontece? Eu descobri que a causa daquela gripe eram minhas emoções. Sim. Depois dessa gripe veio queda de cabelo. Depois dessa gripe veio refluxo. E a doença psicossomática, ela dá tudo isso mesmo, povo? Ela dá tudo isso e mais um pouco, né? Até febre. É febre. É febre. Tem casos graves. Inclusive, eu lembro que eu era criança e na minha sala de aula teve um menino com 11 anos. Acho que a gente tinha uns 9, 10. E ele passou por isso e a gente não entendia. E hoje, pra mim, né, é tão claro. Pessoas que perdem a visão. Perdem a visão? Perdem a visão. Esse rapaz que estudava conosco, ele teve uma perca temporária de visão. Ele passou um dia sem enxergar. Nada, absolutamente nada. Então, o psicossomático, ele é muito forte. Gente, é o nosso cérebro que comanda absolutamente tudo no nosso corpo. Tudo, tudo, tudo. Desde um movimento aleatório até algo que a gente realmente se concentra a fazer. Então, a doença psicossomática, ela vai acometer desde a forma mais branda, que é uma mão suada, um desconforto estomacal, um enjoo, até dores de cabeça lancinantes, vômitos, diarreia, problemas gastrointestinais permanentes e crônicos, como é o caso de uma gastrite nervosa. Isso. E tantos outros, né? Os problemas de saúde emocional, o nosso corpo vai somatizar. Quando a gente tem uma emoção ruim, o nosso corpo ele precisa externar. E quando a gente não externa isso de uma forma correta, a gente vai externar de uma forma física, de uma forma ou de outra. E a pauta relacionamento daria um programa inteiro, né? Um programa inteiro. Porque nada que a gente faz na vida é mais difícil do que se relacionar afetivamente. Até os relacionamentos mais cordiais e tranquilos têm suas demandas, né? Então, as demandas de relacionamento, elas assediam o indivíduo, né? De uma forma geral. Então, você se estressa, você se sente mais ansioso, você se sente... às vezes, todas as problemáticas da vida são em torno desse relacionamento. Então, requer muito jogo de cintura para a gente conseguir, para isso, tentar estável emocionalmente, com certeza. Muito bom. Olha só, aqui estamos com ela, Cris. Cristiane Medeiros, mas aqui, ó, ela já me deu a liberdade, eu posso chamar ela de Cris, tá certo? E é o seguinte, estamos com ela aqui no nosso quadro Dica de Ouro, trazendo para você informação dentro da área da psicologia. E, ó, eu estou amando aqui, e como eu sempre digo, ó, eu estou tendo o privilégio de ter uma consulta aqui, ó, estou tendo aqui uma conversa, uma entrevista aqui com... minha amiga, eu tô achando bom demais esse negócio aqui, viu? Agora, peraí, só um momentinho. A produção tá dizendo, Cris, que nós temos aqui algumas perguntas, Tudo tá bem. certo? Temos algumas perguntas, peraí, só um momentinho. Sim. Olha só, só um momentinho, essas pessoas que mandaram as perguntas, Cris, elas responderam a enquete, Sim. tá certo? E a gente da produção ali chegamos em um comum acordo de não identificar elas. Sim, perfeito. Tá certo? Então, para preservar a identidade, mas essas pessoas, elas existem e eu acredito que depois elas com muito cuidado, irão ouvir essas respostas, né? Então, olhando para a câmera 2 e a produção aí, produção, primeira pergunta aí dos nossos telespectadores. Por que é preciso fazer várias sessões de psicoterapia para chegar a um diagnóstico? É preciso porque existe um processo. Nem todo problema que você está enfrentando no presente é sobre o presente necessariamente. Então, a forma como a gente age diante das nossas problemáticas é um processo de construção ao longo da vida, né? Então, é preciso que o paciente conheça o psicólogo, que seja estabelecido um vínculo, que haja um processo investigativo necessariamente para entender gatilhos, motivos, formas de como ele chegou àquele adoecimento, para que, então, a partir desse lugar, comece o processo de evolução terapêutica até a alta.
Então, isso varia muito, né? Tem pacientes meus que vão para 5 sessões e ficam bem. Tem pacientes que ficam 1 ano, às vezes até mais. Então, o tempo vai ser ditado pela demanda que o paciente traz, mas principalmente pela forma que ele tem de trabalhar aquilo que nós acordamos em sessão. Né? Uma vez que o paciente ele é mais esforçado, isso demanda menos tempo, mas nem sempre é sobre só o querer do paciente. E às vezes existem questões ambientais que influem, que dificultam esse processo. Então, como isso é muito subjetivo, e psicologia é sobre subjetividade. Se você tem 100 pacientes, são 100 pessoas com problemas totalmente diferentes e serão 100 atendimentos diferentes, obrigatoriamente. Então, você precisa trabalhar esse atendimento de forma muito individual e isso demanda tempo, né? Não é como uma consulta clínica que você diz que está doendo a cabeça e usa uma medicação X. A gente precisa entender e isso é complexo, demanda tempo. Muito bom, vamos para a pergunta número 2. Produção. O que pode acontecer com essas crianças que passam 24 horas no celular? A gente tem uma terceirização da educação e da criação que vem acontecendo mais ou menos de uns 15 anos para cá, de uma forma mais proeminente. O que significa isso? Quando a gente era criança, eu digo isso a gente, porque eu tenho 33 anos, né? Então, a minha geração ainda, graças a Deus, alcançou esse processo. A gente tinha muita liberdade, então a gente brincava muito, a gente desenvolvia muito a criatividade, a gente desenvolvia muito, a gente se desenrolava, né? Como a gente fala aqui no interior. Então, existia um processo de crescimento muito saudável para a grande maioria das crianças, independente de poder aquisitivo, de faixa etária e tudo mais. Com o advento da mulher no mercado de trabalho, existe uma terceirização da educação, né? Então, as crianças ficam mais tempo na escola, mais trancadas em casa. Isso também vem através da violência, né? Porque hoje, quem é que consegue deixar uma criança brincando na calçada e entrar para fazer alguma coisa em casa? Ninguém consegue deixar mais. Então, o nosso modelo social, ele mudou. E aí, quando ele mudou e essas crianças precisam ficar mais em casa do que elas ficavam antigamente, existe um excesso de energia. Por isso que a gente fala que as crianças de hoje têm mais energia do que antigamente. Não tem. É a mesma criança, só que com processos de evasão diferentes. Antigamente a gente brincava, eu lembro que eu brincava até a hora de jantar, entrava, jantava, voltava, brincava até 9 horas da noite para poder entrar para dormir. Isso não acontece mais. Então existe essa criança cheia de energia e aí essa energia vai ser trabalhada numa tela. E isso dá um contraponto cerebral muito importante. E ela vai ter esse mesmo estímulo que seria para N atividades num lugar só, que é a tela. E aí a criança ela vai ser assediada, mesmo que você controle aquele conteúdo. A gente não está falando aqui sobre conteúdos ruins. A gente está falando sobre o desenho que ela pode assistir, sobre o programa que ela pode assistir. Mas é o excesso que vai fazer com que ela não desenvolva aptidões que são naturais da faixa etária dela, e aí ela vai ficar uma criança socialmente um pouco mais tímida, ela vai ter menos curiosidade de explorar o ambiente dela, de brincar. O brincar é extremamente importante. É onde o ser humano desenvolve as primeiras habilidades para muita coisa. Então, uma criança que brinca hoje com quebra-cabeça, ele está desenvolvendo habilidades que ele vai usar com 30 anos de idade no trabalho dele. E quando eu fico no celular, quando essa criança fica no celular, essas habilidades elas vão sendo naturalmente comprometidas, porque é um aparelho limitado. E aí as consequências são inúmeras. Dá outro programa também, só sobre essa pauta do celular. E aí a gente vê crianças com dificuldade de lidar com o emocional, ficam muito irritadas, porque elas não são criadas para ficar ali olhando para aquele aparelho. Elas são criadas, lembrem-se sempre disso. A criança ela é criada para explorar o mundo. E diante de um celular ela não está explorando nada. Cris, e o seguinte, e tem criança que não está mais dormindo, não. Sabe, né? Adquirir um Sim. problema de insônia grande, porque o pessoal não sabe, mas eu andei pesquisando também, sabe? A tela azul, tem uma tela, tem uma luz azul aqui por trás do touch, Sim. Seja do computador ou do celular, que ele também dá algumas coisinhas no... É a questão do estímulo. É autoestímulo. Fica vivo assim, seca, fica igual uma coruja. Quando a gente fala sobre insônia, a gente fala sobre limpeza de sono, Sim, para que você consiga dormir melhor. O celular ele faz o oposto disso. mas o oposto. Né? O que a gente indica? Toma um banho, não pega mais o celular, fica ali naquele processo, às vezes lê alguma coisa, às vezes só
Fica deitado para que você desacelere e tenha qualidade de sono. O celular ele faz o oposto disso. São inúmeros estímulos. E uma coisa que eu acho que 100% das pessoas fazem, de abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, eu estou no Instagram, eu estou no WhatsApp, eu estou no Facebook, eu estou em todos os aplicativos ao mesmo tempo. E isso faz com que o seu cérebro pisque, entre aspas, em vários lugares. Então, você tem uma enxurrada de estímulos que não vão ser secretados, porque você está fazendo isso o tempo inteiro. A gente só não olha o celular quando está dormindo. Então, aí você vê um indivíduo, e isso eu falo para todos, um indivíduo mais ansioso, um indivíduo mais agressivo, um indivíduo mais estressado. Então, nós precisamos começar a trabalhar hoje um processo inverso em relação ao celular. Tempo sem celular, para todos. Para todos, é verdade. Para todos, não só para a criança, que é muito importante, porque ali, às vezes, vai definir o adolescente que ela vai ser, mas nós, adultos, de forma geral, tentar dar uma limpada ali, não, a partir das 8 horas da noite eu não olho mais. Isso é muito importante. É muito rico esse tema, dá outros programas, viu? Dá. Uma série. Eu tenho que virar sócia. Uma série, viu? Mas é o seguinte, a questão é séria, pessoal. Olha, a dica que está sendo dada aqui é dica de ouro, tá certo? Olha só, nós temos mais uma pergunta. Produção, mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores. Como parar de ter medo do futuro? Então, ter medo do futuro é uma crença que se desenvolve. Para a psicologia existem várias crenças, mas vou falar aqui sobre crença limitante. Em algum momento existiu na sua cabeça um pensamento de que o futuro era incerto. Então esse pensamento partiu de um lugar de insegurança. Por exemplo, um indivíduo que perde o provedor da casa, perdeu o pai, por exemplo, a mãe que provia, e aí ele se vê ali diante do futuro incerto. Então ele começa a temer isso. Então, ele vai criar vários pensamentos que vão fomentar esse medo. Como assim? Mas se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir falar aquilo, se eu não conseguir ganhar dinheiro para isso, e se eu não conseguir pagar tal coisa. E aí eu vou ficando com medo, e esse medo do futuro ele se aplica em todas as áreas da vida. Né? Do relacionamento ao trabalho, isso vai para todos os lugares. Então, o que é que acontece? Um indivíduo que tem medo do futuro, ele é um indivíduo naturalmente, na verdade, obrigatoriamente ansioso. Então, a pessoa que tem medo do futuro, ela é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o excesso do futuro. E o futuro, gente, ele não existe. Ele não existe. O futuro é uma fantasia. Olha aí, né? É verdade. É uma fantasia criada, sei lá, por quem estava escrevendo o livro há muitos anos atrás. Porque, de fato, o que é que acontece? Quando o futuro chega, ele é presente. Então, a gente nunca contempla o futuro. Isso que eu estou vivendo hoje foi futuro lá atrás. Mas, de fato, eu percebo isso como futuro? Não. Porque quando a gente chega naquele presente de tempo, estou esperando chegar dia 26 de julho, que é a festa de Santana. Olha que coisa maravilhosa. Só que quando chega a festa de Santana, eu contemplo aquele momento, mas eu já estou preocupado com outras coisas que estão acontecendo naquele quadrante de tempo. Então, a gente sempre vai buscar mais, a gente sempre vai estar preocupado com algo, a gente sempre vai estar investindo em coisas que estão acontecendo naquele momento atual da nossa vida. Então, a vida é essencialmente sobre o presente e sobre coisas do passado, que a gente traz para o hoje. Mas o futuro, ele não existe. Então, uma pessoa que tem medo do futuro, ela precisa ser trabalhada psicologicamente, emocionalmente, para que ela encontre ferramentas de controle de pensamento que não continuem alimentando essa crença limitante dela em relação ao futuro. Então, isso também é um trabalho processual e gradativo. Não é uma receita de bolo. Infelizmente, eu queria que fosse. Né? Eu queria que fosse, faça isso, isso e isso, e aí você vai melhorar. Facilitaria tudo para todo mundo, mas infelizmente não é esse o processo. Muito bom, olha aí. Isso aí, eu tô entendendo tudo, viu? Tô entendendo tudo. Eu sempre dou uma dica aqui e acolá eu falo algumas coisas, às vezes se aproveita, sabe? Sim. Às vezes se aproveita, mas a questão é que tem um filmaço aí chamado Efeito Borboleta. Muito bom. O Efeito Borboleta. Muito bom. Todo mundo devia assistir. Porque é o seguinte, a gente não pode alterar nada lá tudo que a gente altera, ele fica voltando aí, ele desiste, né, de alterar as coisas. Desiste. Porque ele sempre vem quebrado. É porque a vida é sobre isso. É sobre isso. A gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter coisas difíceis para enfrentar. Então não adianta você alterar o que está acontecendo hoje para diminuir a chance de você passar determinadas situações, porque pode não acontecer aquilo, mas vai acontecer outras coisas. Tá aí a dica, pessoal. Olha, dica
Dica aí, eu não vou citar o nome do site não para você, para não, né, dar esse ibope todo. Mas, produção, temos mais uma pergunta. Como lidar com as perdas durante a vida e seguir em frente? O processo de perca, ele é obrigatoriamente um processo de elaboração. O que as pessoas fazem? Por muitos motivos, né? Às vezes eu sinto que eu não tenho o direito de sofrer aquilo, porque eu tenho pessoas dependentes de mim. E aí eu passo por coisas ruins, mas eu sigo. Eu sigo. Ou eu abraço esse momento ruim como se fosse, de fato, impossível que eu superasse ele. Então tem essas duas vertentes. Das duas formas, se torna um processo adoecedor. Quando a gente passa por uma demanda ruim, um problema ruim, um luto, como eu falei, né, anteriormente, uma perca de emprego, um rompimento de relacionamento, a gente precisa aceitar os fatos. Então, a primeira coisa é se permitir sentir aquilo. Então, durante um tempo que é considerado salubre, como assim? Um tempo recortado. Eu não posso ficar 1 ano sofrendo, independente do que for. Mas eu posso ficar um tempo sofrendo. Então, eu vou entender aquele meu processo. Eu vou trabalhar na minha cabeça que isso aconteceu, que eu preciso me adaptar sem aquela questão, mas por hora eu vou aceitar me sentir ou triste, ou sofrendo, ou o que quer que seja. Eu vou chorar, vou me isolar um pouco, vou evitar alguns comportamentos sociais. E aí, depois de um tempinho, eu preciso romper com isso. E voltar a ter atividades que para mim faz sentido, né? O exercício físico, sair com os amigos, visitar familiares, tentar uma retomada de uma vida o mais normativa possível. Quando eu falo tem que ter limite de tempo de sofrimento, parece até cruel. Mas não é a questão de você não sofrer, é mudar a modalidade do sofrimento. Quando a gente fala de processo de luto, a gente não fala de esquecimento. As pessoas que perdem pessoas, elas nunca, jamais, em tempo algum, elas vão esquecer aquele indivíduo. E às vezes, infelizmente, o que acontece? Eu começo a entrar numa crença de que se eu retomar minha vida, eu vou estar esquecendo aquela pessoa. Então, a forma de eu manter aquela pessoa viva, para mim, é sofrendo. E isso é um processo totalmente inconsciente. As pessoas, elas não fazem isso porque elas querem. Então, quando você vê uma pessoa num processo longo de luto, provavelmente ela acredita que se ela seguir a vida, ela vai estar sendo leviana, ou ela vai estar sendo fraca com quem morreu, ou ela não vai estar honrando a memória daquela pessoa, porque é o sofrimento que mantém aquela pessoa viva para ela. Então, isso é tão delicado que precisa existir uma intervenção para que aquela pessoa ressignifique aquele momento. E ressignificar, gente, não é esquecer. É aprender a conviver com aquilo. A dor, ela pode andar paralelo com a vida. O que é uma coisa que caminha paralela. Ela não está no centro. Ela faz parte. Então, eu vou olhar para ela, às vezes eu vou chorar, eu vou até me desesperar. Mas depois eu vou me organizar, recalcular a rota e voltar para o caminho que eu estava. Mesmo que você faça isso todos os dias. Eu tenho pacientes que perderam pessoas, filhos, por exemplo. E a dor de perder um filho, você não vai esquecer nunca mais. E sempre será uma dor muito grande, parte da pessoa. Realmente é como se tivesse perdido um pedaço seu. Então, você não tem como se esquivar disso. Não tem. Não existe medicina, não existe psicologia para isso. Então, o que é que vai acontecer? Você vai andar e aquela dor vai andar ao seu lado. E aí, no momento do dia, você pode se permitir. Ali 5 minutos, 10 minutos, deixar esse emocional vir, chorar, se angustiar e depois se recompor e seguir a vida em frente. E a vida é sobre isso. Perder pessoas não é fácil. É muito difícil. Talvez seja o processo mais difícil que o ser humano enfrenta na vida. Mas é possível você ter qualidade de vida apesar da sua dor. Por isso a importância de se trabalhar psicologicamente com um profissional quando esses casos são mais graves. Muito bom, produção. O que posso fazer quando percebo que tenho dependência emocional? A dependência emocional, ela é necessariamente um processo de baixa autoestima, né? Eu começo a referenciar o outro, o que tem que ser meu, né? Porque, por exemplo, eu só me sinto bonita quando o outro fala. Eu só me sinto inteligente se o outro fala. Eu preciso da validação do outro
para estar bem. Então, eu nem gosto muito do termo dependência emocional, né? Eu acho que o termo dependência emocional, ele é muito relativo. Eu acho que existe um investimento maciço na criação de expectativas em relação ao outro. Então, eu crio várias expectativas e aí, no volume que elas são atingidas, elas são frustradas. E aí, com o passar do tempo, eu vou só me frustrando. E eu acabo criando uma vinculação. Eu me frustro. Aí, quando o outro vem e diz uma coisa que é legal pra mim, eu me abraço naquilo como se fosse a minha tábua de salvação. Então, o processo de se perceber dependente emocionalmente de alguém é o primeiro passo para que você busque ajuda e também recondicione o seu pensamento para que você novamente se volte para você. A gente tem várias áreas da nossa vida que precisam ser contempladas. O relacionamento é uma delas. Mas fora o relacionamento, tem você enquanto indivíduo, pessoa, homem ou mulher, que tem que ter a sua individualidade. Tem a família, tem a fé, tem um social, tem um trabalho, tem um estudo. Tem tantas coisas. E a gente, de fato, precisa contemplar essas outras vertentes da nossa vida para que a gente não caia nesse lugar de dependência. Isso mesmo, olha aí. Muito bom aí, ó. A Cris trazendo para você, psicóloga Cris, trazendo para você aí, ó, dica de ouro nesta manhã. Nós temos ainda mais 2 perguntas aqui que foram feitas na enquete, né? Então, com certeza o público está na audiência da programação aqui da Rádio TV Câmara. E, produção, mais uma pergunta? Como controlar os gatilhos que causam ansiedade? Olha aí. Eu vou dar uma diquinha bem rápida, né? Nem gosto de fazer isso, mas vou fazer aqui. Muito bom. Os gatilhos da ansiedade, eles são vários. Para algumas pessoas, isso é bem claro. Você sabe que se você pensar tal coisa, se você for para tal lugar, ou se você falar com tal pessoa, você vai se sentir ansioso. Então, o cérebro ele tem um fluxo, que vamos supor uma pista com vários carros, certo? Que andam em frente. Então, o gatilho, ele é um pensamento assediador recorrente. O que é isso? É o que você pensa muito, há muito tempo. E geralmente as pessoas que possuem gatilhos, quando elas sentem aquilo, elas têm medo daquele processo de ansiedade que vai começar. Elas se apavoram, geralmente, o que é uma reação comum. E aí, sem querer, elas abraçam esse gatilho. Então, elas reforçam o gatilho. Quando você sentir que existe um gatilho, que você vai ter uma crise emocional, com ansiedade, tente fazer o caminho inverso a esse fluxo. Em vez de você ir pelo caminho que você sempre conhece, tente bloquear esse caminho com novas atividades. Por exemplo, eu estou indo fazer tal coisa, sei lá, vou estudar para tal disciplina. E aí eu estou ansiosa porque amanhã tem prova, não sei o que. Não, peraí. Eu não vou começar por essa disciplina aqui, eu vou começar pela que eu gosto. E aí eu vou estudar uma coisa que eu gosto, vou tomar uma água e depois eu retorno. E trabalhar a cabeça para entender que você vai ter que enfrentar aquilo. Mas sempre entendendo que quando você vai num fluxo, você precisa voltar. E quando você rompe esse fluxo, você diminui a potência do gatilho, o que faz com que você consiga lidar melhor com ele. Mas alguns gatilhos, só a terapia ajuda você a elaborar, de fato. Só a terapia. Muito bem. Temos mais uma, produção? Pessoas que têm a necessidade de captar a atenção no ambiente. Como explicar esse fenômeno social? É uma pergunta do mundo da modernidade, né? Bem complexo, né? Bem complexo. Mas quando eu escuto uma pergunta como essa, eu entendo que é sobre a captação de amor social que as pessoas têm hoje. Essa pessoa que deseja aparecer socialmente, que ela deseja ser o centro das atenções, ela acha que ela vai se sentir amada através do clique, através da curtida, através da reação, através dos seguidores, né? Então, a pessoa que se faz hoje centro das atenções, que ela tem necessidade de captar essa atenção, que é parte desse fenômeno social que a gente vive, atual, ela está buscando amor. Necessariamente. A maior demanda do ser humano é demanda de amor. Sempre será e sempre vai ser. O que é isso? Eu desejo me sentir amado. Desde que a gente nasce, quando a gente não sabe nada, a gente chora para ter o colo da mãe porque a gente deseja ser amado. E aquela é a nossa primeira linguagem de amor, lá atrás. E a gente passa a vida buscando isso. Só que com o advento da rede social, eu começo a entender de uma forma errada
porque isso é fantasioso também, que se eu tiver X curtidas, ou se eu tiver muitos seguidores, se as pessoas estiverem interagindo comigo socialmente, eu sou bem quisto e eu sou amado por aquelas pessoas. E aí isso vai sendo reforçado quando eu vou ganhando esse espaço e vai sendo negativado quando eu vou perdendo esse espaço. Então, tudo isso é sobre eu querer ser amado. Então, essas pessoas que demandam essa atenção, elas demandam porque elas querem ser queridas, elas querem ser vistas, elas querem ser acolhidas. É uma coisa bem simples, na verdade. Muito bom. E, Cris, é o seguinte, eu com as redes sociais sempre tenho um propósito, né? Você tem um propósito nas redes sociais? Sempre tem um propósito. Eu sei o que eu quero atingir nas redes sociais. Sim. Mas as redes sociais é uma ilusão de ótica muito grande. Enorme. Sabe? As pessoas não entendem, aí vão ali se auto-flagelando ali, sim, psicologicamente e desenvolvem quadros. Vê que esses famosos, esses influencers, quando eles suspeitam que vão ser nessa onda do cancelamento, sim, hoje, eles enlouquecem, sim, né? Porque é uma ilusão de ótica isso aí. Porque você imagine que nós, que temos vidas normais, cotidianas, no interior, né? Quando acontece uma questão que vai para a mídia, as pessoas se sentem expostas, as pessoas se sentem oprimidas, elas se sentem feridas. A gente aqui em Currais Novos num contexto mínimo, e a gente já se sente super mal. Imagine num contexto nacional, com milhares de pessoas comentando sobre a sua vida, falando do que você está fazendo ou acontecendo, e você não tem como se defender disso. Então, o medo do cancelamento também é um processo de muita ilusão, porque não existe amor verdadeiro ali, não existe cancelamento real ali também não. Exato. Porque você tem que entender que a vida real acontece fora. Exato. Eu aprendo muito com os meus pacientes, principalmente os adolescentes, eu acho fantástico. Porque eu já sou, madura, tenho 33 anos. Então, eu ainda sou de uma época... Você é adolescente ainda, né? Eu ainda sou de uma época que não existia rede social. Sim, Cris. Então, que a gente namorava, se desenvolvia amizade sem isso. Uhum. O que foi muito bom pra gente ter um filtro sobre o que acontece hoje. Mas o adolescente de hoje, ele já nasceu nesse contexto. Então, ele não entende que aquilo é ilusório e isso causa sofrimento. E aí, eu atendendo uma pessoa, essa pessoa disse assim, mas doutora, fulano de tal, ele olhava o meu story todo dia e agora ele não olha mais. Como se ele tivesse perdido o interesse apenas por isso. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que quando eu entro na minha rede social, eu olho as primeiras bolinhas, os primeiros stories, e depois eu saio. Então vai ter gente que eu vou ver, vai ter gente que eu não ver, e ok. Isso não significa que eu não tenho interesse pela pessoa. Todo dia tem uma obrigação de ficar olhar, né? Exato. Então não significa as minhas amigas que eu não vi ou porque eu não quero saber. Então existe uma hipervalorização de movimentos que são instantâneos, né? E essa geração, eles não têm filtro, eles não sabem disso. E aí o nosso processo como profissionais de saúde mental, ele tem sido muito difícil. Porque até a gente conseguir dissociar o real do abstrato, é um longo percurso. Então é uma adolescência hoje mais adoecida do que era, com certeza. E é um jovem e um adulto com mais possibilidade de adoecimentos emocionais, porque está ali olhando o tempo inteiro. Então, querendo ou não, é uma janela que antigamente a gente sofria com a fofoca da vizinha, quando acontecia, e hoje você sofre numa questão muito ampla. E isso adoece pessoas e isso, infelizmente, ceifa vidas. A gente tem que ter muito cuidado. Verdade. Muito bem, pessoal, olha só, você que está na audiência da nossa programação aqui na Rádio TV Câmara, este quadro é o quadro Dica de Ouro. E já agradecido aqui pela participação da Cristiane Medeiros, Cris, sim, tá certo? Eu agradeço demais por você. Você é uma pessoa ocupada, com certeza. Você tem um agendamento, você já me falou aí, você tem muito mais de 100, viu? Tenho. Mas aí você tirou um pouquinho do seu tempo para vir aqui ajudar essas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Isso com certeza é altruísmo também. Tá certo? E eu quero agradecer a você. Leve também o meu abraço pra Camila. Leve pro pessoal. Sim. Quando eu disse assim, uma psicóloga, ela disse assim, peraí. Aí já, viu? Leva também. E eu quero agradecer demais. Mas pra câmera 2. Diga pra câmera 2 aqui agora, que isso aí, ó, é uma pessoa que tá agora na sua frente. A dica de ouro pra essa pessoa. A dica de ouro é não negligencie sua saúde mental.
quando você sente qualquer outra coisa física, você não deixa para resolver depois. Você resolve imediatamente. E com saúde mental não se brinca. A saúde mental, ela é uma porta que pode levar para qualquer lugar. Então, na primeira eminência de que não estou bem, estou tendo prejuízos na minha vida por causa da minha saúde mental, vamos procurar ajuda especializada, né? Vamos procurar a psicologia, vamos procurar a psiquiatria e pessoas que possam me acolher de verdade para elucidar esse meu problema e não ficar adiando. Eu agradeço, né, de coração ao convite. Falar sobre saúde mental para mim é um grande prazer, por isso que eu dou todo jeito e venho. Reforço a minha disponibilidade, sempre que precisar estarei aqui. Gostei muito, viu? Muito bom. E quero desejar um bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, né? E um forte abraço a todos. Muito bem, muito bem. Olha só, tivemos agora a participação especial da Cristiane Medeiros aqui no quadro Dica de Ouro. E você aí, ó, na audiência conosco. Esta é a Rádio